Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da série A Beleza de Jesus e este é o 10º vídeo da série. E hoje nós vamos falar sobre a humildade e a morte do ego. Muito interessante esse tema. Mas antes de começar, eu quero te pedir que você dê aquela curtidinha ali na mãozinha, no like. E que você também, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva ali para que e também aperte no sininho para que todas as vezes que um vídeo subir, você seja avisado. Amém? E também peço que se você está gostando dessa série, que você compartilhe. Como eu já disse, eu tenho recebido alguns testemunhos de pessoas que voltaram para Jesus depois de assistir essa série e algumas pessoas que têm dado alguns testemunhos de que têm tido outra visão de Jesus e outras também disseram que estão tomando outro rumo na sua caminhada com Jesus por causa do conteúdo da beleza de Jesus e do conteúdo sobre humildade e orgulho. Hoje, o tema que nós vamos trazer sobre a morte do ego, eu quero trazer uma base bíblica em Filipenses 2. Eu não sei se vocês lembram das outras bases bíblicas dos outros vídeos, mas a maioria é firmada em Filipenses 2. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, era muito possível que a igreja estava tomada por o espírito de orgulho. Ele dedicou o segundo capítulo da carta dele, na verdade, ele dedicou uma parte dessa carta, para tratar esse orgulho. E não existe outra forma de tratar o orgulho a não ser mostrar a vida de Jesus. E o texto de Filipenses 2:8 diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ou seja, ele pegou tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele podia fazer, ele anulou, se tornou nada, e ele foi obediente ao Pai até ir para a morte, e morreu em obediência. Este é o texto, tá? A humildade é o caminho para a morte, amém? Se nós nos tornarmos humildes, este vai ser o caminho para a morte. Porém, é na morte que a humildade se torna perfeita. A frase talvez que possa resumir este vídeo seria: o fruto da morte do ego é a humildade. Por isso que o ego vai ter que morrer. Este é o caminho para a eternidade. Quando nós encontramos o caminho para servir a Jesus, há um mandamento do céu que vem direto do trono para nós, morram ou aniquilem ou tornem nada a si mesmo. Este é o mandamento do céu. Para que Deus seja tudo em nós, nós precisamos nos tornar pó, nada. Não existe nada em nós que possa prevalecer, senão ele não pode vir em sua plenitude e em sua glória. Jesus, ele se humilhou até a morte. Ele foi até a morte. E ele mostrou o caminho que nós deveríamos seguir, ou o caminho que nós deveríamos andar. Parece até uma repetição chata, mas é na repetição que a gente, de alguma forma, assimila. Eu quero dar aqui um testemunho para vocês, ou dar uma alegoria, tá? Uma ilustração para vocês. Alguns de vocês sabem que eu sou músico, pianista. E qual é a forma de eu conseguir tocar as peças mais difíceis que existem? Elas são peças que é impossível você pegar, ler a primeira vez e sair tocando tudo. Você precisa treinar. E qual é a forma que eu consigo treinar e chegar a executar uma peça inteira plenamente sem errar? É na repetição sem errar. A minha professora me ensinava assim, olha, já que você não sabe estudar, porque eu tinha alguns problemas, de não conseguir tocar as peças. Aí eu cheguei à conclusão, pelo ensino da minha professora, que era muito experiente, ela falava, sabe qual que é o seu problema? É que você não sabe estudar.
E ela me ensinou a estudar. Então, eu pegava compasso por compasso e depois ligações de compasso por compasso. E ela falava assim, faz o seguinte, era até interessante o jeito que ela falava, porque tinha alguma coisa ali espiritual, na minha cabeça tinha, porque ela falava assim pra mim, olha, você tem que repetir 7 vezes sem errar. Se na repetição chegar, por exemplo, na 4ª vez e você errar, você esquece tudo que você fez certo e você volta do começo. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 7ª vez sem errar. Se você tocou 7 vezes sem errar aquele trecho, aí você pode ir pro próximo. E nisso em vários andamentos diferentes, ou seja, eu ficava horas estudando. E de repente eu aprendi a estudar. Esta ilustração que eu estou trazendo para vocês através deste estudo do piano é uma ilustração que vale para a nossa vida com Jesus. Nós precisamos ser treinados pelo Senhor para nos humilharmos. Por quê? A natureza que está dentro de nós, ela é completamente contrária à humildade, a se humilhar. A natureza caída que entrou nos nossos pais Adão e Eva e que está em toda a humanidade é uma de que quem é maior prevalece. E Jesus, o ensino dele era: quer ser maior, seja menor. Quer ser maior, seja o que sirva. Geralmente o que serve é o mais baixo. E na repetição, quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós falarmos, até ensinarmos, vamos assimilar, né? Se você já parou para perceber o ensino dos coaches de hoje, eles dizem o seguinte: a pessoa que mais assimila um conteúdo é aquela que aprende e depois ensina. Então, a minha sugestão é que aprendamos sobre este assunto da humildade e começamos a falar. Vamos começar a falar dele. Porque a repetição, tanto falar, o tanto assimilar sobre a humildade, vai fazer a gente interiorizar, né? Nós vamos pensar, vamos falar, a nossa fala vira atitude, que vai virar uma disposição, a disposição vai virar um hábito, e o hábito vai virar o nosso caráter. E se o nosso caráter for transformado na humildade, nós alcançaremos a eternidade. Amém? Vocês lembram quando nós falamos sobre o discipulado de Jesus? O discipulado de Jesus foi muito interessante, que não me levem a mal, mas eu creio que quem assistiu os outros vídeos vai entender o que eu estou falando. Jesus não pôde transformar os discípulos de fora para dentro. Os discípulos tinham o conhecimento que Jesus deu e tinham o testemunho de Jesus, mas isto ainda não foi capaz de transformar o coração dos discípulos, porque a semente do mal estava dentro deles. O que Jesus teve que fazer? Ele teve que morrer, certo? A morte de Jesus, ela permitiu que ele viesse depois. Tem todo o contexto do sangue, ele pagou um preço, ele pegou a chave da morte, trouxe vida, amém? Ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra e disse assim: olha, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do céu. Então ele veio no Pentecostes e naquele batismo o Espírito Santo passou a habitar dentro deles. E aí todo o ensinamento que Jesus deu para eles pôde ser colocado em prática pelo poder do Espírito Santo. Isso denota o quê? Que ninguém é capaz de aniquilar-se a si mesmo, a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Ou seja, este trabalho de morrer, de morte do ego, não é nosso. É um trabalho de Deus. Entendam, o ensinamento de Jesus, ele continua valendo e é o mais poderoso. Só que você precisa deste ensinamento. Eu preciso desse ensinamento. Eu preciso conhecê-lo, porque Jesus, ele mora dentro de nós hoje.
Mas o ensinamento que está na palavra, ele humilhou-se a si mesmo e eu preciso me humilhar. Aí a pergunta é, como que eu me humilho? Como que eu me aniquilo? Aí entra o Espírito Santo. Ficou claro? Então vem o conhecimento de Jesus de fora para dentro e o Espírito Santo de dentro para fora nos muda, né? A humildade é como se fosse um embrião e a morte é o poder que amadurece ela e torna a humildade em perfeição. Eu vou falar de novo. Imagina que alguém está grávido da humildade, só que ele precisa de sustância, de vitamina para crescer. A única coisa que pode alimentar a humildade para crescer é a morte do ego. Parece algo que está em contradição, mas sem a morte do ego não há nenhum tipo de espaço para a humildade crescer. Quando uma semente ela é plantada, a semente ela tem que morrer para nascer uma planta. Então imagine como se fosse dessa forma. O ego precisa morrer para que a humildade cresça. Foi isso que Jesus ensinou. Amém? Quando Jesus morreu, ele deu a mais perfeita prova de que ele tinha desistido da sua vontade para fazer a vontade do Pai. A prova concreta de que ele desistiu foi no Getsemane. Porque, de alguma forma, ele disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, não se faça a minha vontade, se faça a tua vontade. Ali, ele orou. É possível? Se não for possível, eu faço a tua vontade. Ali ficou claro que ele desistiu da vontade dele e fez a vontade do Pai. O cálice que ele tomou foi bem amargo. Ele levou sobre si todas as maldições de todo o povo, desde que Adão caiu até que tudo se acabe. Estava tudo sobre Jesus. No passado, no presente e no futuro já estavam sobre Jesus. Ele levou sobre si toda a maldição, todo o pecado, tudo que era ruim. Amém? Ele provou que ele desistiu de si mesmo para fazer um bem para você e para mim. Agora, como que nós podemos morrer para o ego? Eu quero mais uma vez ressaltar. A morte do ego não é a sua obra, não é a minha obra. A morte do ego é uma obra só de quem tem um poder extraordinário. É a obra de Deus. Em Cristo, estamos mortos para o pecado, como diz Paulo. Quanto a morrer, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Este é o resumo, amém? Quanto a morrer, nós morremos para o pecado. Quanto a morrer, nós morremos para o ego. Mas viver era para Deus. E o que é viver para Deus? Ser humilde. O entendimento que o Espírito Santo nos dá presta atenção, se nós entrarmos em plena comunhão com Cristo em sua morte e conhecemos, e se nós tivermos contato, entendimento, discernimento da plena libertação do ego, ou seja, aniquilação do ego, aí nós vamos nos humilhar a si mesmo. Ou seja, não dá para se humilhar a si mesmo de uma forma fácil. Nós vamos ter que dar um espaço grande para o Espírito Santo atuar, porque é a obra dele. Ou seja, tem uma parte boa que a gente vai ter que fazer, né? Aceitar a humilhação, né, de pessoas que nos desprezam, que nos perseguem, que nos irritam, que nos tratam mal. Entenda uma coisa, como uma oportunidade, tá? Eu e você temos a oportunidade. É a graça que nos humilha. E isso fará que a gente permaneça diante de Deus. Eu vou falar mais uma vez. Aceitar humilhação. Porque muitas vezes nós esperneamos, batemos o pé, não aceitamos, nos afastamos. Eu me coloco nisso, tá? E isso quer dizer, a nossa reação é: eu não estou aceitando essa humilhação. A atitude de aceitar a humilhação e ficar quietinho foi a mesma de Jesus. Porque ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi injustiçado,
colocaram eles para baixo de Barrabás. Os caras queriam, não, é melhor que solte Barrabás, um dos piores salteadores que tinha na época, e prendam Jesus. Olha que nível de injustiça. Mas a palavra fala que como ovelha muda, ele foi para o matador, ele não abriu a boca como cordeiro. Entenderam o nível da morte do ego dele? Ele não se justificou. Nós temos que tomar cuidado para não ter medo de sermos humildes. Deixa eu entender com você isso. Por quê? Às vezes, a gente acha que mostrar fraqueza ou aparentar fraqueza fará com que a gente perca oportunidades. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu não sei. Ai, se eu não abrir minha boca para me justificar, eles vão achar que eu realmente fiz o que estão falando que eu fiz. Isso é ter medo de ser humilde, pelo que vão pensar. E eu quero dizer para você, cuidado. Porque quando a palavra manda a gente aniquilar-se a si mesmo, não é um pouquinho, é aniquilar-se 100%. É difícil de ouvir essa palavra e eu quero trazer para vocês aqui um confronto de que a nossa alma vai dizer, será que aquilo que ele está falando é tudo isso mesmo? Eu estou te dizendo, no poder do nome de Jesus, a morte do ego aperfeiçoa a nossa humildade e ela precisa ser uma morte 100%. Jesus não abriu a boca. Isso o tornou manso e humilde. E ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Estão pegando? Ou seja, a morte do ego causa a morte da nossa reputação. O que vão falar de mim? Se o ego morrer, a reputação morre junto. Se a gente quiser conduzir um advogado próprio para nossa reputação, vai acontecer o quê? O ego não morreu. Se a reputação morrer, a gente vai ter que virar o quê? Servo. Por quê? Uma pessoa que não tem reputação, ela não tem escolha a não ser servir. Ninguém vai deixar ela fazer nada. Ela vai ter que servir. Ela vai ter que lavar banheiro, ela vai ter que varrer a rua, vai ter que varrer a igreja. Estou dando um exemplo para crente, tá? Mas em qualquer lugar. Uma pessoa que não tem reputação, uma pessoa que não tem honra, uma pessoa desprezada, a única coisa que ela pode fazer é servir. Mas Wesley, isso é muito ruim. Gente, olha para a vida de Jesus. Ele era o próprio Deus. Ele foi golpeado, ele foi cuspido, ele foi injuriado. Tudo porque tinham ciúmes daquilo que ele era. Os fariseus tinham ciúmes dele fazer tanto pelo poder de Deus. E quando foram acusar ele, ele se justificou como ovelha muda. Ele foi para o matadouro, ele aniquilou o ego dele. Paulo diz em Romanos 12:1: apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo. Vocês já ouviram esse texto? Todo mundo gosta do Romanos 12:2, que é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas um versículo antes, que é Romanos 12:1, fala assim, ó: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e aceitável diante do Senhor. O que é um sacrifício, gente? Sacrifício é quando você mata alguém e bota fogo. Não era o que Abraão ia fazer com Isaac por obediência a Deus? Mas ali, quando foi acontecer, Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o fogo, Deus proveu o sacrifício. É dessa forma que deveria ser com a gente, e eu quero profetizar na minha vida e na sua vida que vai ser assim, amém? Paulo estava dizendo: fazei morrer, sacrifica a tua carne, mata o seu ego. É desse jeito, amém? Essa dica, esse conselho que eu deixo para vocês hoje, amém? E eu queria hoje fazer de uma forma diferente, que você fechasse os seus olhos agora, e eu vou fazer uma oração.
E eu queria que você repetisse essa oração comigo. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, nós vamos orar. Peço agora que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, que o Senhor nos cubra com a Tua graça, ligue nosso coração no coração de Jesus e aceita a nossa oração, em nome de Jesus. A partir de agora, você vai repetir o que eu falar. Amém? Ora assim. Senhor, me ajuda a buscar com força e com fé a morte e a vida de Jesus. Senhor, me ajuda a descer a sepultura com o meu ego e com toda a obra que o meu ego dá, o fruto que o meu ego dá. Da mesma forma que o Senhor Jesus confiou no Pai para morrer, eu peço essa fé, esse nível de fé para morrer, para aniquilar-se a mim mesmo, para que assim eu me torne um servo. Me ajuda a ser dependente de ouvir a sua voz e obedecer. Eu clamo, Senhor, me mata para o meu ego e me ressuscita para eu exaltar o nome de Jesus. Eu declaro agora que eu mergulho na humildade de Jesus e recebo os códigos da bondade, os códigos da amabilidade, da mansidão, da alegria e da tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz, e que a beleza de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa e tudo que é seu. Deus abençoe, querida. Até o próximo vídeo.